Está no ar Estação Notícias, segunda edição. Apresentação, Beto Cavalcante. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto do ano 2026. Está no ar ao vivo pela Estação Cultura FM, modulando em 96,3, o Jornal Estação Notícias, segunda edição. Esta é a edição de número 2987. Eu sou o Beto Cavalcante. Ouça agora os destaques do Jornal Estação Notícias, segunda edição. Hoje teremos o quadro Fala aí, Prefeito, com o prefeito municipal Michael William da Silva. Teremos a entrevista do dia com Caroline Paparides, doutora advogada, que vai falar sobre as formas de violência na Lei Maria da Penha. Nona Mostra do Cinema de Fama reúne mais de 40 mil filmes. Eclipse parcial da Lua será observado em evento gratuito. Com apoio cultural de Casa das Borrachas e Parafusos. JS Prestação de Serviços. Copama. Clínica Implante Prime. Construai Casa Nova. Esses são os destaques do Jornal Estação Notícias, segunda edição, que entra no ar agora. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com as principais informações de Machado e região. No ar, Jornal Estação Notícias, segunda edição. São 11 horas e 5 minutos, 11 e 5. Vamos à previsão do tempo. Previsão do tempo. Em Machado, hoje, sol com pancada de chuva e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. A mínima registrada na cidade de Machado foi de 16 graus. A máxima prevista é de 23. Probabilidade de chuva, 84%. Um volume de 7 milímetros. Para Campestre, hoje será mais quente que ontem. Sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. A mínima registrada na cidade de Campestre hoje foi de 15 graus. A máxima prevista, 22. Previsão de chuva para Campestre, 83%. Volume estimado de chuva, 7 milímetros. Com apoio cultural de Casa das Borrachas e Parafusos. JS Prestação de Serviços. Copama. Clínica Implante Prime. E Construai Casa Nova. Voltamos já já. Você está ouvindo Jornal Estação Notícias, segunda edição. Estação Cultura e seus parceiros culturais. Primeiro lugar não se conquista por acaso. É resultado de credibilidade, informação, música boa e da companhia de milhares de ouvintes todos os dias. Em Machado e região, quando o assunto é rádio, a preferência tem nome: Estação Cultura FM. A rádio que está perto de você, presente nos principais acontecimentos e fazendo parte da sua vida. Obrigado, ouvinte, por colocar a Estação Cultura em primeiro lugar. Estação Cultura FM 96,3, a número 1 de Machado. Estação Cultura. Clínica Implante Prime, doutora Isabelle Moreira. Somos uma clínica odontológica especializada em implantes dentários, lentes de contato e alinhadores ortodônticos, oferecendo tratamentos de alta qualidade para transformar sorrisos e devolver a confiança aos nossos pacientes. Com uma equipe experiente e tecnologias avançadas, estamos localizados na Rua Irmão Arnaldo Isidoro, 165, Centro Machado, Minas Gerais. Telefone 35 99955 2776. Vai construir ou reformar? A JS Prestação de Serviços te dá todo o suporte. Locação de retroescavadeira, carregadeira, disque entulho e fretes em geral. Também vendemos areia, terra, brita e pedra de mão com entrega rápida. Ligue agora e peça seu orçamento. 35 3295 5740 ou 35 99962 1232. Avenida Doutor Renato Azeredo, 665, Machado. JS Prestação de Serviços.
Serviços. Agilidade e confiança para a sua obra. A líder de audiência em Machado. Estação Cultura. Rede Construai. É a primeira rede de materiais de construção De Minas Gerais. Vem, variedade e qualidade pra construir ou reformar. vem pra Construai que tem. Vem, O melhor atendimento, crédito facilitado, preço baixo e pagamento parcelado. vem pra Rede Construai. Vem pra Construai que tem. Vem pra Rede Construai. Vem. Tudo começa com uma semente. Um sonho plantado na terra. Há 82 anos, homens e mulheres acreditaram que juntos poderiam ir mais longe. E assim nasceu a Copama. Hoje são gerações conectadas pela cooperação. Milhares de histórias cultivadas com trabalho, confiança e união. Porque mais que produzir, nós construímos legados. Nossas raízes nos conectam. Nosso legado transforma. Copama. Há 82 anos, o futuro nasce das nossas raízes. Apoio AgroCP e Bayer. De segunda a sexta, a sua manhã começa com alegria, música boa e muita energia. Tem CW no comando do Bom Dia Estação na Rádio Estação Cultura FM. É alto astral, os sucessos que você ama, participação da galera, informação e aquela companhia perfeita para começar o dia com o pé direito. Bom Dia Estação! De segunda a sexta, às 8:30 da manhã com CW. Sintonize na Estação Cultura FM, a rádio oficial de Machado. Estação Cultura FM. A líder em audiência de Machado. Estação Cultura. De volta na Rádio Estação Cultura FM, Jornal Estação Notícias, segunda edição. Apresentação, Beto Cavalcante. De volta no Estação Notícias, segunda edição. Hoje, dia 27 de agosto, uma quinta-feira. Vamos à entrevista do dia. E hoje nós recebemos a doutora Caroline Paparides, advogada, que vai falar para nós sobre as formas de violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha. Bom dia, Carol. Bom dia, Beto. E bom dia, ouvintes. Quando falamos em violência contra a mulher, nós automaticamente pensamos na violência física, né? Mas há umas formas de violência diferentes da forma de agressão, né? Isso. A gente costuma pensar na violência física, Beto, porque se tem uma violência que deixa marcas, é a violência física. E nem sempre deixa marcas, né? Porque se ela for praticada num ambiente doméstico, muitas vezes ninguém sabe dessa violência. Mas a Lei Maria da Penha prevê como violência contra a mulher ação ou omissão em virtude do gênero que venha a causar morte, lesão ou o sofrimento dessa vítima. E aí, dentro dessas formas de violência, nós temos seis formas que são elencadas. E dentro de cada forma, a gente tem vários exemplos. A gente tem a violência física, propriamente dita, a violência psicológica, que muito pouco se fala, e geralmente a violência psicológica ela é a porta de entrada das outras violências. A violência psicológica são aqueles atos que visam abaixar a autoestima daquela mulher, trazer sofrimento psicológico e emocional para aquela mulher, humilhar, manipular, né, deixar aquela mulher confusa. Então, às vezes a gente vê falas como, sem mim você não é nada não. Nossa, eu te largar hoje, amanhã, você não faz nada da sua vida, ninguém te quer, você é feia, você não faz nada. Esses tipos de fala, se você é uma péssima mãe, são muito comuns. A gente tem também a violência sexual, e aí muita gente associa a violência sexual exclusivamente ao ato de forçar o ato sexual, mas não apenas isso. A gente tem dentro da violência sexual, Beto, a forma de o agressor explorar a sexualidade daquela mulher, comercializar essa sexualidade. Às vezes até vira divulgar fotos íntimas, esse tipo de situação. Após o término, a gente infelizmente tem situações dessas que ocorrem.
e até mesmo a proibição de aquela mulher usar um método contraceptivo ou pressionar aquela mulher para que faça um aborto. Então, tudo isso é violência sexual. Além disso, diz que são 6, né? Vou continuar aqui. A violência patrimonial, também muito pouco falada. A violência patrimonial, ela atinge os bens dessa mulher. Então, a gente está falando de controle do salário, ou até mesmo aquela pessoa que pega o salário, o agressor que pega todo o salário dessa mulher, que destrói os bens dessa mulher, retém documentos dessa mulher. Então, tudo isso, até mesmo fraude e ameação, não pagamento de pensão alimentícia, tudo isso pode ser considerado uma forma de violência patrimonial. A gente tem também a violência moral, que é ofender essa mulher, propriamente dito, né? E aí a gente pode ter até mesmo a configuração daqueles crimes de calúnia, difamação, injúria. Mas a violência moral é, por exemplo, você é um idiota, você é um lixo. Isso é configurado uma violência moral e até também é uma forma de violência psicológica. E nós temos, mais recentemente, reconhecida a violência vicária. Tem um nome um pouco diferente, mas é aquela violência que não é praticada diretamente contra a mulher. Ela é praticada contra os filhos dessa mulher ou qualquer pessoa que integre a rede de apoio dessa mulher, mas que visa atingir a mulher. Então, a gente tem todas essas formas de violência. Como que a mulher pode perceber que a situação que parece ali apenas um ciúme, uma simples briga de casal, já ultrapassou os limites? A gente não tem uma receita de bolo e por isso às vezes é tão difícil essa mulher procurar uma ajuda, né? A gente pode ter, por exemplo, discussões de um casal por divergirem, né, de opiniões, mas sempre isso deve ser feito com respeito. A partir do momento que não é feito com respeito, a gente já pode aí ter uma situação de violência. Mas eu costumo falar que essa mulher que não está na dúvida, né? Estou sofrendo uma violência ou não estou? Comece a reparar nos padrões desse relacionamento. A gente fala, quando a gente fala em violência contra a mulher, em um ciclo de violência. E aí até tem gente que fala em espiral de violência de tão rápido que esse ciclo começa a se perpetuar com o passar do tempo. Então a gente tem uma fase de tensão ali, que esse agressor, ele fica irritado, sem motivo nenhum, fica ali irritado, fica muito estourado e isso vai, com o passar do tempo, culminando na explosão dessa tensão com a prática da violência em si, que não precisa ser a violência física necessariamente, né? E aí, depois da prática dessa violência, a gente tem essa outra fase desse ciclo que vai se repetindo, que é esse arrependimento do agressor. Me desculpa, nossa, aquele dia eu tinha bebido, aquele dia eu estava muito estressado no serviço, me perdoa, eu vou mudar, eu prometo que essa vai ser a última vez, nunca mais vai acontecer, e busca reconquistar aquela mulher, e aquela mulher muitas vezes pela própria violência que é praticada, ela já está com a autoestima tão baixa, ela já está tão fragilizada que ela acaba acreditando, né? E aí, depois dessa fase do arrependimento e do pedido de desculpas, a gente tem o que a gente chama de lua de mel. Tudo fica maravilhoso, fica tudo lindo, mas logo começa a tensão de novo. Então, se você verifica que esse ciclo ele está se repetindo no seu relacionamento, muito provavelmente, e não necessariamente apenas um relacionamento amoroso, muito provavelmente você está sendo uma vítima de violência. E eu também acredito muito que a violência física, dificilmente ela é a primeira. A gente tem ali a violência psicológica como os primeiros sinais de violência. E aí, eu vou deixar depois, Beto, aqui um link para o pessoal acessar. E aí, você que está vendo no Instagram, eu vou pedir para o pessoal colocar na legenda. É um link para um instrumento de avaliação de violência psicológica, tá? Mas se você digitar, você que está nos ouvindo na rádio, né? Se você digitar depois da entrevista IAVP na internet, no Google, você deve achar esse link, que é da Universidade Federal do Ceará, o link, tá? Que é um instrumento em que você vai respondendo perguntas para identificar ao final se você está sendo vítima de uma violência psicológica. E o preenchimento desse instrumento é legal, Beto, porque
a pessoa vai ganhando consciência, porque as perguntas são muito práticas. Então, a gente tem perguntas, por exemplo, você alguma vez foi criticada? Você alguma vez foi desmerecida, humilhada? Foi criticada a sua roupa? Você já alguma vez foi isolada? Então, as perguntas são muito práticas e bem didáticas para a pessoa começar a entender, para a mulher começar a entender aonde ela está dentro aí dessa escala de violência. O que a mulher deve fazer imediatamente caso ela sofra qualquer tipo de violência? Hoje, a gente tem muitas violências que são cometidas no âmbito virtual. Então, se a mulher recebe mensagens no WhatsApp, ameaças, a gente vê muito isso, ameaças de morte no WhatsApp. E aí, às vezes, a mulher bloqueia, Beto. A gente tem até mesmo envio de Pix. Manda o Pix de R$1 com o texto de ameaça para aquela mulher. Então, se essa violência é no ambiente virtual, imediatamente tire print e registre. Constitua provas. Se você está ali numa situação de agressão física, grite por socorro, ligue para a polícia se você conseguir, para que haja intervenção imediata. Não confie que ele vai acalmar, ele vai passar e ele vai parar. Busque ajuda, busque socorro. E se a gente tiver uma situação em que a violência física ela já ocorreu, você por algum motivo não conseguiu ou não pôde chamar a polícia no momento, constitua a prova também, tire foto, faça vídeos e procure a polícia para que até mesmo você obtenha uma guia para fazer o exame de corpo de delito e peça medida protetiva. Vamos lá, o que é medida protetiva que você acabou de dizer aí? As outras formas de violência também podem gerar uma medida protetiva? Ou apenas a agressão física que autoriza as medidas protetivas? As outras formas de violência também autorizam a concessão das medidas protetivas. E as medidas protetivas de urgência são mecanismos trazidos pela Lei Maria da Penha para assegurar essa mulher, para deixar ela em um ambiente seguro, né? E evitar que práticas de novas violências e até mesmo a morte dessa mulher aconteça. A lei, ela prevê algumas medidas protetivas de urgência, mas não são apenas aquelas que estão na lei que podem vir a ser concedidas pelo juiz. E isso ele vai ter que avaliar o caso concreto em que aquela mulher está passando. Essas medidas protetivas de urgência, elas são fundamentais para assegurar a segurança, né, dessa mulher e a vida dessa mulher. Como que pode ser solicitada a medida protetiva? Basta o acontecimento, o episódio de violência para a solicitação da medida ou nós precisamos ter reiterados episódios? Essa medida protetiva não precisa, né, de reiteradas práticas de violência, até porque o objetivo da medida protetiva é assegurar essa mulher, né? Dentro dessas medidas protetivas que vão ser requeridas e vão ser deferidas pelo juiz, a gente tem como as mais comuns a proibição de aproximação dessa mulher, né? Nós temos também a proibição de contato, que é importante. Então, assim, proibição de contato, esse agressor não vai poder mandar flores, não vai poder mandar um bilhete. É proibição de contato, não é só o contato direto com a mulher. A gente tem também o afastamento desse agressor do lar, o que é muito importante para essas mulheres, especialmente aquelas mulheres que tenham filhos. E a proibição deste agressor de frequentar os mesmos locais que essa mulher. Essas são as medidas, Beto, que comumente são deferidas pelo juiz. Além dessas medidas que são comumente deferidas, a gente tem outras, né, que não são tão comuns, mas estão inclusive previstas na Lei Maria da Penha. E uma que eu acho muito interessante é a suspensão da posse de armas ou do porte de armas da pessoa. Então, quando a mulher, ela vai até a polícia civil pedir uma medida protetiva, ou procura um advogado ou uma instituição especializada para fazer esse pedido para ela, ela vai responder uma série de perguntas, inclusive se esse agressor tem arma. Então, isso é muito importante porque muitas vezes esses crimes praticados em função do gênero não são premeditados. São naquele momento ali, né, de discussão, naquele momento do impulso. E essa suspensão desse porte de armas é uma medida que é muito eficaz e pode auxiliar muito essas mulheres. E para aquelas mulheres que sofrem violência patrimonial, a gente tem a possibilidade de concessão de medida protetiva que vai proibir atos de transação de bens.
Então, aquela mulher que já está numa situação vulnerável financeiramente, que ele já não deixou a mulher trabalhar, ele que controla tudo, ela pode ter uma medida protetiva de suspensão de atos, né, de transação, de compra e venda de imóvel, por exemplo, e até mesmo, Beto, suspensão de procurações que essa mulher venha ter passado para esse agressor e ali no momento em que ele a chantageou ou no momento em que ele a manipulou. Então, a gente tem várias medidas que podem ser concedidas. E para a mulher ter essas medidas, existem caminhos diferentes. O mais comum que a gente vê é a mulher procurar a Polícia Civil, fazer um boletim de ocorrência e então solicitar a aplicação das medidas protetivas. Mas o que muita gente não sabe é que o próprio advogado pode solicitar a medida protetiva para essa mulher, tá? Inclusive sem a obrigatoriedade de um boletim de ocorrência anterior. Então, o advogado, ele vai, inclusive, a gente, né, recomenda que, inclusive, ele preencha, junto com aquela mulher, né, ele faça o preenchimento questionando aquela mulher do IAVP, que é o que a gente acabou de falar, para a gente entender qual a extensão dessa violência e também do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Então, são instrumentos que podem ser feitos, preenchidos no escritório do seu advogado e ele faz, então, o pedido de medida protetiva judicialmente. Mas, aqui em Machado, nós temos a Casa da Mulher, que é um ambiente em que essa mulher pode ser acolhida, vai haver ali um atendimento multidisciplinar para aquela mulher e ela vai dar aquele depoimento, fazer o pedido de medida protetiva em um local apenas. Então, a gente tem a ausência da revitimização da vítima, que é a vítima precisar toda hora ficar contando o que aconteceu em uma sala, depois em outra, para pedir uma coisa, para pedir outra. Então, a Casa da Mulher, para nós que estamos aqui em Machado, ela é um ambiente muito importante para o combate da violência e a medida protetiva também pode ser requerida lá na Casa da Mulher. Elas estão localizadas na rua Astolfo Pio, 344, se eu não estou enganada, ali perto do Banco do Brasil. É onde funcionava a CEMIG. Isso, onde funcionava a CEMIG, isso mesmo. Essas medidas protetivas, as mulheres se aplicam apenas em casos de agressão no ambiente familiar? Beto, a gente teve um recente entendimento do STF de que não são exclusivas ao ambiente familiar, a relações familiares, né? E às vezes ao ambiente em que as pessoas moram juntas, mas não são famílias necessariamente, né? A gente vai ter a aplicação dessas medidas protetivas e da Lei Maria da Penha em função de violências de gênero. Então, por exemplo, se uma mulher está passando por uma situação de violência em um ambiente de trabalho ou ainda no ambiente social, o vizinho fica perseguindo, né? Fica assediando, também poderá ser aplicada a Lei Maria da Penha e, por consequência, as medidas protetivas de urgência. E se a mulher sofre violência, mas não tem nenhuma testemunha, porque tudo que aconteceu foi dentro de casa, mesmo assim a medida protetiva poderá ser concedida? Ela pode ser concedida e a gente precisa entender que existe uma diferença entre a medida protetiva e o processo criminal. Então, na medida protetiva, inclusive, a palavra da vítima, ela tem uma alta carga probatória, porque justamente, muitas vezes, ninguém sabe. Acontece escondido, às escuras, essas violências, né? Acontecem dessa forma. Então, para a concessão da medida protetiva, mesmo que não haja provas ali concretas, a fala da mulher, ela vai poder ser levada em consideração e a medida protetiva ser aplicada sempre que a gente tiver uma situação de risco, tá? Então, não precisamos de provas concretas. E aí, por que é importante a gente entender a diferença? Porque a medida protetiva, ela é apenas para proteger a mulher. A questão criminal, a análise do crime e a penalização deste agressor, ela só vai acontecer depois que a gente tiver o inquérito policial, em que serão verificadas as provas que existem sobre os crimes que ele venha a ter praticado. Por exemplo, um crime de violência psicológica ou uma ameaça. Então, isso tudo será avaliado dentro do inquérito policial e, nesse inquérito, o Ministério Público vai verificar se vai ingressar com o processo, vai denunciar esse agressor ou não. Então, a medida protetiva, ela não vai necessariamente condenar ou não condenar aquele agressor. Vai apenas
resguardar a mulher e o processo criminal ele vai acontecer de forma apartada. Como que a concessão da medida protetiva já foi concedida? O agressor será automaticamente preso? Não necessariamente. Se a gente tiver uma situação de flagrante, que a polícia chegou ali e ele está ali agredindo a mulher, aí sim ele pode vir a ser preso. Mas, via de regra, a concessão da medida protetiva por si só, ela não gera prisão. E é justamente por isso que muitas mulheres ficam inseguras em pedir a medida protetiva. Ai, Carol, mas ele vai ser preso, os meus filhos vão ver ele sendo preso. Não necessariamente isso vai acontecer, tá? A prisão, ela pode acontecer se ele descumprir a medida protetiva, aí a gente tem um crime separado. Além do crime da violência, a gente tem o crime do descumprimento da medida protetiva, aí ele pode vir a ser preso. E também com a concessão de uma prisão preventiva dentro daquele inquérito em que ele está sendo investigado por aqueles crimes. Então, não necessariamente só pela concessão da medida ele vai ser preso. Quando o agressor pede desculpas, se promete mudar e a mulher decide voltar para o relacionamento, ela perde a proteção? Não. E aí é muito importante a gente ter cuidado, né? O retorno ao relacionamento, ele não vai gerar a revogação da medida protetiva automaticamente. Até porque o que acontece ali no ambiente familiar é dentro do ambiente familiar e cabe ao Estado aplicar a lei e punir esse agressor. Então, o que cabe ao Estado não é falar se essa mulher vai voltar ou não. Mas, por exemplo, essa mulher que pediu uma medida protetiva, voltou com o seu agressor. Ela deve, né? Se ela voltou ali no relacionamento, reconciliou e não existe mais a situação de risco, pedir a revogação dessa medida protetiva, né? Se assim ela optar por fazer. Mas esse agressor, ele poderá da mesma forma ser processado pelo crime de violência que ele tenha praticado. E a maioria dos crimes de violência que a gente tem no âmbito da Lei Maria da Penha são incondicionados, ou seja, não dependem da mulher querer que o Estado processe o agressor ou não. Então, uma coisa é o relacionamento da mulher com essa pessoa, outra coisa é a aplicação da lei pelo Estado. E aí mas aí se ela voltar, né, com esse agressor, pediu a revogação da medida protetiva, se futuramente vier a acontecer novas agressões, novas violências, melhor dizendo, e uma nova situação de risco, ela pode pedir a medida protetiva novamente. Se a mulher tiver com medo, né, de denunciar, porque a maioria das mulheres tem esse medo, né? Uhum. Hoje até menos que tinham antigamente, né? Porque acredita que o agressor vai ficar mais violento, vai ter consequências para a família e tudo. O que ela pode fazer? Esse medo é real. A primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. O medo, ele é real. E o que a mulher precisa fazer? Se informar. Buscar um ambiente seguro em que ela possa conversar e pedir a aplicação das medidas. Por isso, eu falei da Casa da Mulher anteriormente. Porque além de ser um ambiente em que ela pode pedir a concessão da medida, é um ambiente em que ela vai ser atendida de forma multidisciplinar. E aí é importante essa mulher saber que dentro da aplicação da Lei Maria da Penha e das medidas protetivas de urgência, a gente tem também a possibilidade de escolta policial a ela para um ambiente seguro, porque às vezes ela tem medo de ele ver ela saindo da delegacia, do lugar em que ela foi fazer, né, a denúncia, saindo da casa da mulher, enfim. Ela pode vir a pedir essa escolta policial, digamos assim, para um ambiente seguro. Além disso, a gente pode ter, em alguns casos, o monitoramento eletrônico desse agressor, inclusive é uma novidade relativamente recente, né? Quando a gente fala de legislação recente, às vezes o que aconteceu naquele ano, né? Relativamente recente. E também temos o botão do pânico, que também pode ser concedido para o caso dessa mulher, em que é um aplicativo que ela vai ter no celular, que se ele se aproximar, ou seja, ele já violou a medida protetiva, se ele se aproximar, ela aciona o botão do pânico e vai ser enviada a localização dela. E, além disso, o celular vai captar o áudio e o vídeo e salvar numa nuvem para depois poder ser usado se necessário. Carol, muito obrigado pela sua presença. Desejo sucesso para você, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente encaminha para a Carol. Muito obrigada, obrigado. Beto.
da próxima vez. Obrigada, Beto. Obrigada, ouvintes. Até mais. Esse é o Estação Notícias, segunda edição. Daqui a pouquinho, Fala aí Prefeito, com o prefeito municipal, Maico William, falando sobre a administração municipal. Você está ouvindo Jornal Estação Notícias, segunda edição. Rádio Estação Cultura FM apresenta seus apoios culturais. Aqui na Estação Cultura FM, quem faz a rádio junto com a gente é você. Quer pedir sua música? Mandar um abraço? Participar das promoções ou enviar a sua mensagem? Então anota aí o WhatsApp da estação. 359-9773-2593. É rápido, é fácil e a sua mensagem pode tocar aqui na programação. Estação Cultura FM 96,3. Mais música, mais prêmios e muito mais participação de quem realmente importa. Você. Mande agora o seu WhatsApp. 359-9773-2593. Estação Cultura. Rede Construai é a primeira rede de materiais de construção de Minas Gerais. Vem, variedade, qualidade pra construir ou reformar. Vem pra Construai que tem. Vem, o melhor atendimento, crédito facilitado, preço baixo e pagamento parcelado. Vem, vem pra Rede Construai. Vem pra Construai que tem. Vem, vem, vem pra Rede Construai. Vem. Tudo começa com uma semente. Um sonho plantado na terra. Há 82 anos, homens e mulheres acreditaram que juntos poderiam ir mais longe. E assim nasceu a Copama. Hoje são gerações conectadas pela cooperação. Milhares de histórias cultivadas com trabalho, confiança e união. Porque mais que produzir, nós construímos legados. Nossas raízes nos conectam. Nosso legado transforma. Copama. Há 82 anos, o futuro nasce das nossas raízes. Apoio. Giro Agro e Terra de Cultivo. Música, educação. Na sua melhor estação. Estação Cultura FM. Clínica Implante Prime, doutora Isabelle Moreira. Somos uma clínica odontológica especializada em implantes dentários, lentes de contato e alinhadores ortodônticos, oferecendo tratamentos de alta qualidade para transformar sorrisos e devolver a confiança aos nossos pacientes. Com uma equipe experiente e tecnologias avançadas, estamos localizados na Rua Irmão Arnaldo Isidoro, 165, Centro Machado, Minas Gerais. Telefone 35 99955 2776. Vai construir ou reformar? A JS Prestação de Serviços te dá todo o suporte. Locação de retroescavadeira, carregadeira, disque entulho e fretes em geral. Também vendemos areia, terra, brita e pedra de mão com entrega rápida. Ligue agora e peça seu orçamento. 35 3295 5740 ou 35 99962 1232. Avenida Doutor Renato Azeredo, 665, Machado. JS Prestação de Serviços. Agilidade e confiança para a sua obra. Você já imaginou morar num apartamento moderno, seguro e com tecnologia que facilita o seu dia a dia? Então conheça o edifício Silvio Martins Domingues, na Avenida Comendador Lindolfo Souza Dias, 547, em frente à segunda igreja presbiteriana de Machado. São apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha americana, banheiro, área de serviço, garagem privativa e, na maioria deles, sacada. Todos com água, energia e gás encanado individualizado. E tem um grande diferencial: portaria virtual. Um sistema moderno que dá o acesso ao edifício é autorizado pela central de monitoramento, com controle de entrada por reconhecimento facial. Além disso, o prédio conta com uma caixa inteligente para recebimentos de encomenda. Comprou pela internet? O entregador deixa o pacote da caixa e você recebe a notificação pelo WhatsApp para fazer a retirada quando for mais conveniente. É mais segurança, é mais praticidade, é mais conforto para você e para sua família. Teve interesse? Entre em contato com o Imobiliário Alvorada ou Horizonte Imóveis e agende uma visita. Edifício Silvio Martins, um novo conceito de morar bem em Machado.
O rádio é resistência e tradição que se reinventa. Continua forte e presente. Sempre atual e vibrante. Viva o rádio! Estação Cultura FM 96,3. Música e educação na sua melhor estação. Estação Cultura FM. De volta na Rádio Estação Cultura FM, Jornal Estação Notícias, segunda edição. Apresentação, Beto Cavalcante. Em Machado são 11 horas e 39 minutos, 11h39. Você ouve agora, na Estação Cultura FM, o programa Fala aí, Prefeito, com o prefeito Maicon William. Um programa da Prefeitura Municipal de Machado, ao vivo em 96,3 FM e também nas redes sociais. Fala aí, Prefeito. Bom dia, Prefeito Municipal Maicon William. Muito bom dia, uma felicidade imensa de estar aqui mais uma vez no programa Fala aí, Prefeito, falando com a população de Machado, trazendo as ações da gestão e ao mesmo tempo tendo a oportunidade também das pessoas nos ouvir, das pessoas mandar as suas ideias, mandar para nós tudo aquilo que a gente precisa ainda evoluir, de melhorar na cidade de Machado. Quem sabe da realidade é o povo que vive na rua, é o povo que vive no bairro, é o povo que vive na cidade, e a gente, como funcionário da população que a gente é, o prefeito é nada mais que um funcionário do povo. Então eu estou aqui pronto para trabalhar para o povo de Machado e estar aqui nesse horário nobre do rádio para poder saber as necessidades e a gente possa ir resolvendo cada uma delas e melhorando a vida das pessoas. O atendimento noturno continua ainda com baixa adesão. Como que está funcionando e qual que tem sido a procura da população, na verdade? Nós estamos fazendo um programa inovador, dando maior acessibilidade e maior condição das pessoas terem o atendimento na área da saúde. A gente abriu o PSF do Santuário, deixando muito claro que não é o PSF só para o pessoal da região. É como se funcionasse uma segunda ala do pronto-socorro para os casos que não são urgentes. Então a gente pede à população de Machado que utilize desse serviço. Às vezes a gente vê as pessoas reclamando da demora do pronto atendimento, da demora lá do pronto-socorro, com a urgência e emergência. Por quê? Porque, querendo ou não, lá a prioridade é a urgência e emergência. Então se chega uma pessoa lá com uma fratura exposta, com um problema de dificuldade maior, ela tem que ser atendida de forma urgente e emergente e de forma rápida. Então, nesse sentido, os médicos que estão fazendo o atendimento, eles param para fazer o atendimento da urgência e emergência. E aí você que está lá no modelo Manchester, que está lá como verde, que não é prioridade, você vai ter que esperar um pouco, porque tem que atender a pessoa que é urgente. E às vezes, realmente, a gente não quer esperar, ninguém quer esperar. A gente vai até numa consulta particular hoje, o médico faz a gente esperar e a gente não quer esperar. E assim a prefeitura vem evoluindo, vem ampliando os atendimentos na saúde, só que precisa ter adesão. A gente fez do lado do pronto-socorro, abrindo o PSF até as 8 horas da noite, abrindo aos finais de semana até meio-dia, para dar oportunidade das pessoas que não são casos de urgência e emergência irem até o PSF fazer o atendimento. Você fez o atendimento com a médica, por sinal a médica excelente está lá, toda a equipe. Então você fez o atendimento e o seu caso é urgente, imediatamente ela vai fazer o encaminhamento para você para o pronto-socorro e você vai ser atendido de forma imediata, porque seu caso é urgente. E se não for urgente, você não vai enfrentar a fila. Você vai ser atendido de forma mais rápida do que o pronto-socorro, vai resolver a sua situação, porque é uma médica capacitada da mesma forma que os médicos que estão lá no pronto-socorro, e você vai resolver os problemas de forma muito mais rápida e evitando as filas do pronto-socorro, porque as filas do pronto-socorro o pronto-socorro dando o que é dele de prioridade, que é a urgência e emergência. Então, mais um programa que a prefeitura vem investindo alto. Não é barato pagar
o plantão de mais um médico lá no nosso PSF. Além disso, não é só o médico, toda a equipe. A gente abriu o PSF todos os dias de noite. E com a baixa adesão, vai chegar um momento, se as pessoas não aderirem, não tem significado da gente manter. Então eu peço que a população que está indo no pronto-socorro utilize mais esse braço de serviço que a gente fez com tanto carinho para poder atender bem a população de Machado, porque saúde para nós é prioridade e o que a gente puder investir na melhoria da saúde, nós vamos fazer. Então, você que precisa aí de um atendimento, mesmo você às vezes do dia a dia, eu preciso ir no PSF por uma questão de rotina e tudo, e às vezes você está trabalhando e não consegue, vá ao PSF lá do Santuário, porque é para atender toda a população. O transporte na cidade de Machado é gratuito, então dá para você sair lá do seu bairro e até o centro e poder ser atendido, seja num exame de rotina, seja numa dificuldade que você estiver. É mais um braço de atendimento que a Prefeitura, no modelo inovador, estendeu o horário todos os dias do PSF e, além disso, nos finais de semana, para atender melhor a população de forma muito mais rápida. Então, aproveite demais essa condição de investimento na área da saúde para que você possa aí ser bem atendido. Nós ficamos sabendo aí que tem mais uma ambulância chegando para Machado e a liberação já foi assinada. O que essa conquista representa para a saúde de Machado, Maico? Ao todo, vão passar de 13 veículos, né? Uma articulação quando a gente se dispôs a ter uma candidatura a deputado estadual, a gente sabia que a gente poderia sofrer retaliações de deputados estaduais que já não vinham encaminhando recursos para a cidade de Machado, cada hora uma desculpa, né? Você vê aí hoje pessoas fazendo campanha para deputado que manda o recurso para a cidade dele, que manda o recurso para a região dele. Os deputados que eu estou vendo aí, pessoal da oposição, publicar na internet, não mandaram nada praticamente de recurso na cidade de Machado. Aí agora soltaram um jornal com investimentos em outras cidades, tentando ludibriar o povo de Machado, como se eles tivessem mandado recurso para a cidade de Machado, o que é mentira. Então o que eu fiz? Prevendo isso, nós fizemos uma articulação junto ao Marcelo Aro, secretário de governo à época, e ele fez um repasse via Segov de mais de 8 milhões de reais. Então, quer dizer, a Fernanda, sem ser deputada, só dela fazer essa articulação de colocar o seu nome, ela já conseguiu articular direto ao governo do estado, sem emendas, o repasse de 8 milhões de reais. Isso não é somente os carros, são 13 veículos, ambulância, Vacimóvel, vários veículos lá pro CRAS de Douradinho, nós vamos entregar uma ambulância nova lá para Douradinho, melhorando a nossa frota do TFD, entre vários outros investimentos. Eu estou assinando hoje uma ordem de serviço para início da creche que nós vamos fazer ali perto do APAI, da quadra poliesportiva que já está fazendo lá no Santo Antônio, na escola do Santo Antônio 2, de uma outra quadra poliesportiva coberta, primeiro na zona rural, toda a estrutura que nós vamos fazer também para toda a comunidade na escola rural. Então, assim, eu fico feliz demais porque a gente está conseguindo reinventar. E você imagina agora, com a bênção de Deus, o tanto que a gente está trabalhando, ter um deputado estadual da cidade que tem vínculo direto com a gestão. O deputado estadual tem 60 milhões de recursos para investir onde achar necessário. É emenda impositiva, assim como o vereador tem emenda impositiva, o deputado estadual tem 60 milhões de emenda impositiva. Eu ainda tenho mais de 2 anos de governo, são 120 milhões, isso dá o orçamento quase do município. Então, assim, a gente tem uma grande chance, né, de poder virar a chave e fazer com que Machado vire referência, ou a gente votar em deputado caroneiro, que vai vir aqui pegar o voto do povo de Machado e depois não vai trazer investimento. E aí não adianta a gente ver pressão de fornecedor, pressão de prestador de serviço, pressão de vereador de oposição, que tem que isso, que tem que melhorar isso, que tem que fazer aquilo outro, servidor, que tem que aumentar salário, que tem que isso. Não se faz as coisas sem dinheiro. Para fazer as coisas precisa ter dinheiro, até na casa da gente. Você tem vontade de reformar a tua casa, tem vontade de melhorar a escola do seu filho e tudo mais. Se você não tiver dinheiro, você não tem condição. É a mesma coisa a prefeitura. E todos os municípios vêm passando dificuldade. E nós temos a grande chance da gente virar a chave, ou a gente, infelizmente, vai passar 2 anos aí de forma muito difícil, né? Porque os municípios todos estão passando, não é só a realidade de Machado. Então a gente tem muita coisa aí a ser feita e chegou a hora da gente, se Deus quiser, não depender de esmola de deputados aí que mentem que vão mandar o recurso, não mandam, ou que às vezes mandam migalha. Ajuda, vou mandar para uma instituição.
30 mil reais de emenda, igual eu já vi deputado aí mandando. 50 mil, ajuda. Só que não vai numa cidade, só de uma folha de funcionário que você tem 3 milhões de reais. É uma cidade de 50 mil habitantes, que você tem rua para todo lugar, manutenção, toda questão de investimento. E além disso, você precisa fazer obras, você precisa melhorar a saúde, você precisa melhorar a educação. 50 mil reais no orçamento de uma prefeitura é um investimento irrisório. Então a gente almeja coisa maior, porque a gente quer ver a evolução da cidade de Machado. E nós temos uma chance única, não só esses 13 veículos, mas outros, se Deus quiser, nós vamos ter condição de ter nos próximos anos. É muito investimento na cidade de Machado, muita evolução. Eu falei de emenda impositiva, mas a gente tem articulação no Estado, o governador que ser eleito, tendo o deputado estadual da cidade, nós vamos ter condição de articular muito mais investimento para a cidade de Machado, se Deus quiser. Hoje tem entrega de uniformes para os nossos alunos. Qual que é a importância dessa ação para as famílias, prefeito? Eu passei a dificuldade, eu estudei no Iracema Rodrigues, a dona Orminda, saudar a dona Orminda, uma pessoa fantástica, né? O pessoal todo lá que fazia todo o trabalho, e a escola naquela época, até hoje a gente precisa ter mais um pouco de pulso como era. A escola tinha regras e a gente não podia entrar na escola se não tivesse uniformizado, se não tivesse de forma adequada, e muitas das vezes a gente não tinha condição. Eu mesmo não tinha condição de ter mais de uma camiseta de uniforme para ir todos os dias. Eu cheguei a pular um muro da escola de fora para dentro, ali pelo Clube dos 30, para conseguir entrar, porque eu não tinha uniforme naquele dia, e minha mãe brava, eu tinha medo da minha mãe de voltar para casa e minha mãe ficar meio brava comigo. Aí eu pulei o muro de dentro para fora várias vezes para poder estudar, porque eu não tinha condição, às vezes, e o pessoal ficava ali na porta da escola e não deixava mesmo entrar sem uniforme, que era regra, e regra tem que ser respeitada. Então eu passei a dificuldade, eu sei o que é isso. E desde que eu iniciei o meu mandato, desde o primeiro dia de mandato, nós fizemos um programa de distribuição de uniformes gratuito a todas as nossas crianças e jovens. A gente vem fazendo isso por etapa, e hoje vou estar agora almoçando lá no Padre José, agradecer a alimentação na nossa escola. Nós temos hoje várias nutricionistas que acompanham a alimentação. Melhorei muito a alimentação na escola, a infraestrutura, a capacitação de professores, o investimento e na inclusão dentro da escola. E hoje eu estarei lá no Padre José. Eu não consigo ir em todas as escolas por questão da correria, mas eu vou fazer um ato de entrega, e a partir de amanhã todos os nossos alunos da rede municipal receberão um uniforme 100% gratuito, porque isso é dignidade, isso é gerar inclusão, e ao mesmo tempo a gente dá condição de todo mundo ter a mesma condição de ir para a escola, porque a gente sabe que temos crianças ainda que passam dificuldades, até com uma roupa de qualidade para ir para a escola, infelizmente. Então a gente tem que dar dignidade para todo mundo ir para a escola de forma igual. O garoto, quando ele coloca uma roupa nova de uniforme, tenho certeza que no outro dia ele acorda até mais cedo para ir para a escola, porque ele quer estrear a roupa nova de uniforme. Quando ele ganha um material, igual nós fazemos, dá um material para o aluno, dá todo conforto para ele, eu tenho certeza que ele levanta com mais vontade. Quando chega a época da Páscoa, que ele sabe que o prefeito vai vestir de coelhinho da Páscoa e vai na escola entregar o ovo de Páscoa para ele, porque ele sabe que às vezes a mãe dele não vai ter condição de comprar para ele, para os 3 irmãos, ele sai de casa e vai para a escola mais cedo. Entre outras várias questões, que graças a Deus a nossa educação evolui muito. Gostaria de agradecer muito aqui os profissionais da educação. Tive a coragem de fazer o IPREM na cidade de Machado. A prefeitura até passa um pouco de aperto para manter o IPREM de pé, para poder ajudar as pessoas a aposentarem de forma melhor. E eu fiz o concurso, e a área que eu mais chamei até agora foi da educação e da saúde, porque é prioridade para nós. Muitos professores, pessoal da limpeza, muita gente sendo nomeada nos concursos. Então a única coisa que eu peço para vocês é que atendam bem as nossas crianças, que façam o melhor de si, pensando que fossem os seus filhos, porque as nossas crianças são o futuro da nossa cidade. O Centro do Autista está em fase final da obra. Quando Machado poderá contar com esse espaço tão importante, né, que é o Centro do Autista, Maico? Nós temos a felicidade, né, enorme de poder fazer um trabalho lá atrás de inclusão. Até é público que ele autoriza a gente falar, porque ele mesmo faz questão de falar. O nosso delegado, que era delegado aqui da cidade de Machado, que hoje é delegado regional, ele tirou a sua filha de dentro de uma escola particular do município e colocou na escola municipal do município. Por quê? Porque ele falou comigo, falou: Maico, o trabalho que é feito em Machado eu nunca vi. De apoio às crianças autistas, às crianças que precisam de melhor acompanhamento. Então eu fico muito feliz nesse sentido, e vários outros casos eu tenho relato
de mães que têm condição, às vezes, de pagar uma escola particular e não estão levando seus filhos porque não tem o acompanhamento, até que uma escola particular, que ele pagando, ele não tem um acompanhamento igual tem na rede municipal, porque nós investimos em inclusão, nós temos um carinho. Eu entrei na política porque eu não tinha apoio para as nossas crianças e jovens quando eu dava aula de artes marciais, tentando dar igualdade social às nossas crianças. E hoje tem muitas crianças que precisam de melhor acompanhamento ainda, porque são crianças que precisam de acompanhamento especial. E por isso nós criamos o NIF na cidade de Machado, só que o NIF ficou pequeno por tamanha demanda que nós temos na cidade de Machado. Por isso, nós fizemos um investimento alto, com uma parceria com a educação e com a saúde agora, para a gente fazer o maior centro do autista, e não só para os autistas, mas para todos aqueles que têm alguma necessidade especial, que precisam de acompanhamento. Nós vamos inaugurar agora no próximo dia 19, ali na antiga Praça de Esportes, que a Praça de Esportes está sendo revitalizada também, e na entrada da Praça de Esportes, gente, passa lá para vocês verem, que coisa mais linda. Hoje mesmo eu vou estar indo lá, depois que for na escola, para ver a parte final. Ficou maravilhoso o Centro do Autista e vai ser um lugar de referência, não só para os machadenses, mas referência para a região. Porque a gente tem um carinho com as nossas crianças, com todos aqueles que precisam de um acompanhamento especial. E agora chegou a hora da gente fazer mais essa inauguração. O prefeito, já estou cravado aí, pode pesquisar na história. Nós fizemos obra nos 4 cantos dessa cidade e nós não vamos parar. E o Centro do Autista é mais uma em comemoração ao mês de aniversário da cidade, que será inaugurado graças a muito trabalho. Eu agradeço muito a Márcia, secretária de Educação, em nome dela, todos os servidores que lá estão empenhados e trabalhando. E a gente vai inaugurar agora, no dia 19 já de setembro, data cravada, para a gente poder entregar mais esse benefício à população de Machado, que é o novo Centro do Autista, dando prioridade a condição de igualdade e ao mesmo tempo de ajudar as nossas crianças que precisam de uma necessidade mais especial. Nós já conseguimos uma articulação junto ao governo do estado através do Marcelo Aro, até foi mais uma articulação via a candidatura a deputada estadual da Fernanda, que ele mandou um repasse de quase R$300 mil para o APAI, para fazer também uma sala multissensorial dentro do APAI, para as crianças que têm necessidades especiais e que precisam. Essa sala também vai ser inaugurada agora no mês de aniversário. Então nós vamos ter o Centro do Autista, ainda vamos ter a APAI fazendo um trabalho fantástico, parabenizar toda a diretoria do APAI. Estive lá há poucos dias, estou vendo o trabalho sério que eles estão fazendo, e a gente também, a prefeitura vem através de articulação política nossa, levando resultado para também as instituições que acompanham todos aqueles que precisam de um acompanhamento especial. Você está falando aí da inauguração do Centro do Autista, né? Nós temos aí também outra obra, né, que está chegando ao final, que é a obra do Cristo, né? Está chegando ao final. Já podemos falar que vai ser inaugurada também no mês de setembro, Maico? Essa obra bonita, né? E que vai ter uma referência para Machado, com certeza. Eu falo muito que as pessoas que não contribuem são poucas. Porque a maioria da população de Machado contribui, sai cedo para trabalhar, não tem tempo de ficar na internet arrumando problema, tentando achar só dificuldade. O povo trabalha, o povo de Machado é trabalhador. Mas tem uma meia dúzia aí de 3 que fica só na internet arrumando defeito e problema para a gestão. E eles andam aí com deputados, aí eles fazem reunião, traz deputado na cidade, aí tá saindo aí pedindo voto para deputado. Mas e o recurso? Cadê o dinheiro desses deputados deles, que não trouxeram nada para a cidade? Aí eu vi essas pessoas lá no pé do Cristo, quando estava em reforma, todo dia indo lá fazer graça. Que o Cristo está desse jeito, que o Cristo está daquele jeito. Aí hoje eu fui lá e estou procurando eles. Depois da obra pronta, depois da coisa concreta, depois de terminar, porque uma obra dá trabalho. Você precisa ter dinheiro para fazer, não cai do céu. Precisa ter articulação política para você conseguir o recurso. Você precisa, depois do recurso em conta, você fazer uma licitação, que a burocracia na prefeitura é demorado. Depois, você precisa ter uma empresa que vai ganhar, e essa empresa precisa dar sequência. Às vezes você pega uma empresa boa, que faz de forma rápida. Às vezes você pega uma empresa não tão boa, que ela enrola, a prefeitura tem que ficar de cima para poder sair. Depois disso, você tem que... estrutura é fase, é passo a passo. Aí você pegar a tela de um celular,
bairro, você que não contribui com nada da cidade. Fica lá indo todo dia. Ah, mas tá faltando isso, tá faltando aquilo. E não contribui com nada com a cidade. Agora eu queria chamar eles para ir lá agora, no Cristo. Dá uma subida lá no Cristo, ver que obra fantástica que nós tivemos a coragem de fazer na cidade de Machado. Sem gastar nenhum real da prefeitura. R$0 de investimento da prefeitura. Essa obra foi uma articulação, nosso eterno amigo, vereador Ariovaldo Andréa Júnior. Foi o último projeto que ele conseguiu captar de recurso através do deputado federal Miguel Ângelo. Eu lembro, o Juninho esteve com o Miguel e falou, tem um projeto pro Cristo. O Cristo precisa ali evoluir, já tem um bairro perto, precisa dar total estrutura pro Cristo. E ele apresentou esse projeto junto com o nosso secretário de Cultura e, graças a Deus, captamos o recurso via emenda parlamentar do deputado federal Miguel Ângelo. Antes de mudar a manga do Cristo, que o Cristo foi construído há 43 anos atrás, e por briga política, um prefeito não terminou a obra, o outro prefeito veio e terminou a obra, mostrando que a manga estava de forma errada, falou, vou terminar igual ele fez errado, para o povo ver que fez errado. E aí é um Cristo, gente, não é qualquer, não é simplesmente uma estátua, é um Cristo, que simboliza, né, Jesus Cristo, que simboliza tudo aquilo que a gente tem no coração e de fé. Então a primeira coisa que eu fiz foi perguntar pro padre da cidade, padre, o que o senhor acha do Cristo do jeito que está, com a manga virada para cima? O padre me relatou, falou, Maico, é difícil a gente ver as pessoas virem e fazer piada com o Cristo da cidade. O Cristo é um ato simbólico que a gente tem que respeitar. Então eu falei, padre, já entendi tudo, tive coragem, tirei a manga, comecei do zero e reformei a manga e o Cristo ficou maravilhoso. E dia 13 de setembro eu liguei pro padre e pedi a ele, gostaria de agradecer em público o padre vai fazer uma missa para nós no aniversário da cidade às 15 horas, se eu não me engano 15 ou 16 horas, depois nós vamos divulgar, para abençoar a cidade de Machado, para abençoar a nossa cidade, pedir a Deus que evolua a nossa cidade, porque infelizmente tem pessoas que torcem para dar errado. Então a gente precisa ter a bênção de Deus, precisa do povo que acredita na cidade, estar com a gente, para a gente evoluir a nossa cidade. Porque somente achar o defeito, eu já sei do defeito, estou cansado de saber, eu preciso achar o jeito de resolver, e com Deus na frente eu estou conseguindo resolver. Eu passei o pior momento da história, falando do Juninho, eu fiquei sem o cara que mais me ajuda em tudo, me ajudou e está me ajudando lá do céu, tenho certeza disso, por isso que eu estou dando conta. Tudo que eu tinha para fazer, eu ligava para ele. E ele falava pra mim, pera, vou bolar o plano. E bolava o plano e nós juntos conversando e as coisas davam certo. Era o cara que me aconselhava em tudo. Então eu perdi esse cara faz mais de um ano. Você acha que jeito que eu administrei esses últimos tempos? Com muita dificuldade. Ao mesmo tempo, o Estado vem boicotando os municípios com falta de repasse, com dificuldade. Os municípios estão passando apertado, não é só Machado. Estou tirando lei de pedra e estou fazendo as obras, fazendo as coisas ainda. Não parei a cidade, não parou um serviço até hoje na cidade de Machado. Aí pessoas que não contribuem nada, só ficam em rede social, aposentado por invalidez. Tem gente lá, aposentado por invalidez, que na festa bonita tá dançando para todo lado e na rede social o dia inteiro, porque aposentado não tem que fazer nada, fica enchendo a paciência, fica arrumando defeito, fica arrumando problema. Então assim, gente, eu não preciso de gente assim não, preciso de gente que trabalha, preciso de gente que quer ver a cidade melhor, quer ver a cidade crescer. Eu nasci e cresci, vivi minha vida toda aqui. A oposição pode falar de tudo de mim. A única coisa que eu não posso falar, eu sou preguiçoso, que eu não trabalho. Eu trabalho demais. E pode ter certeza, minha esposa vai eleger deputado estadual, porque eu estou andando mais de 150 cidades. E nós vamos ter 120 milhões de recursos para botar aqui em Machado e na região nos próximos 2 anos. Nós vamos mudar a história dessa cidade. Porque eu não entrei prefeito para sair pela porta dos fundos, não. Mesmo diante da dificuldade, estou aqui de pé e vou seguir entregando obra, fazendo a evolução que Machado precisa. Eu quero agradecer aqui, prefeito, a Eunice, que mandou a mensagem para nós. Ela solicitou aí a troca de lâmpadas lá na Vila Centenário, e o telefone para solicitar a troca de lâmpadas é o 3295-8742, viu, Eunice? 3295-8742. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui e que continue, né, trabalhando aí da maneira que você está e que na próxima semana nós teremos aqui novamente.
Amém, eu que agradeço a oportunidade, agradeço muito a participação, a importância. Às vezes ela até ligou lá no telefone da prefeitura, não conseguiu falar, alguma questão nesse sentido, tá lá passando dificuldade com a simples troca de lâmpada, e o horário aqui do rádio é nobre pra gente receber as demandas. Eu vou pegar agora a solicitação dela e mandar direto pro diretor responsável e pedir pra ele que faça a troca o quanto antes, porque o povo paga imposto e o povo merece uma prestação de serviço de qualidade. Então que Deus abençoe todos aqueles que querem a evolução da cidade de Machado, que querem o crescimento da nossa cidade. Machado é uma cidade iluminada, uma cidade maravilhosa. Eu estou andando o estado inteiro e vou te falar de coração. O que nós fizemos aqui na cidade de Machado, o pessoal, quando eu sair da prefeitura, pode falar o que for, vai sentir saudade, porque eu estou vendo tudo aquilo que as outras cidades estão passando, de mais dificuldade, de falta de programa, de falta de apoio às pessoas que precisam, de falta de investimento em infraestrutura, de várias outras frentes. Aqui não para porque tem um prefeito que trabalha muito mesmo diante das dificuldades. Não está sendo fácil. Nós estamos tirando lei de pedra, mas com Deus na frente, eu tenho certeza que tem dias melhores para vir e nós vamos seguir trabalhando muito pela cidade de Machado. A única coisa que eu peço para a população é que nos coloque nas orações para que Deus continue nos abençoando, nos dando saúde, que o resto a gente sabe fazer, que é trabalhar. Que Deus abençoe. Esse é o Estação Notícia e nós informamos que devido à queda de energia nos estúdios da Rádio Estação Cultura no fim da tarde de ontem, dia 26, não foi possível realizar o sorteio do par de ingressos aí para a VIP da FEMAGRO. E com isso o sorteio será realizado hoje, novamente no Tarde Total. Participe e concorra a partir daqui a pouquinho no Estação Notícia. Estação Notícia.